do que o conhecimento, ninguém ia tirar. Eu posso ir para outros ramos, tentar fazer outras coisas, empreender em outras coisas, mas a educação, né, vai ficar para sempre, o conhecimento. E você falou um negócio muito bacana, que a gente... Isso é a única coisa que a pessoa não pode tirar da gente, né? Eu vejo também um contraponto que eu adicionaria uma pílula nessa frase, que é conhecimento associado à ação. Exatamente. A gente vê hoje na internet muitos obesos mentais, os aprendedores, a galera que só quer aprender e não quer executar. E aí você acaba sendo um cara com extremo conhecimento, mas pouco resultado. Sim, essa questão do conhecimento combinado com a ação é interessante, porque o que eu fiz? Estudava bastante. Quando eu entrei já no ensino médio, eu sempre pensei lá na frente. Sempre tentei pensar à frente. O que eu pensei? Bom, eu vou querer fazer a faculdade de Direito, isso eu sempre soube, mas o ensino médio eu já preciso começar a me adiantar com isso. Prestei o vestibular da ETEC e descobri que tinha um técnico em serviços jurídicos. Era na cidade vizinha minha, ia de ônibus, voltava de ônibus, estudava o dia todo e ia fazer à noite. Acordava cedo para estudar. Foi aquela luta, eu sabia que ia ser difícil. Fui lá, fiz o vestibular, passei. Durante 1 ano e meio, que é o tempo do curso, eu estudei nesse técnico, com professores que já eram advogados, que davam aula também em faculdade. Então, eu me adiantei 1 ano e meio. Quando eu entrei na faculdade, as primeiras matérias, os 2 primeiros anos, eu já tinha visto tudo no técnico em serviços jurídicos. Nossa. Então, é isso, é você não se acomodar, entendeu? E como eu já tinha esse conhecimento do técnico em serviços jurídicos, antes de terminar o ensino médio, terminei junto, né? Quando eu entrei na faculdade, 2 meses depois, eu já consegui um estágio no escritório que hoje é na rua de trás do meu escritório, no centro da cidade. Legal. Então, assim, é isso, é você combinar, realmente, conhecimento com ação. Não adiantava nada eu ficar estudando e não ir pra frente, entendeu? Sabe o que é legal, André? A gente vê um padrão comportamental e, gente, de vez em quando eu vou olhar pra ali, porque a irmã da André tá aqui, então ela vai interagir também. Às vezes. Mas eu acho que ela é mais tímida que tu, né? Ela é um pouco mais tímida. Um pouco. A gente vê muito um padrão comportamental nessa ideia que eu brinco das pessoas que fazem acontecer, né? A gente vê uma energia diferente, a gente vê uma força diferente. E eu estava até falando no podcast passado o que representa o nosso X. Não sei se alguém já te falaram, Sim, eu vim né? comentando com a minha irmã no caminho. Sim. Falei, Li, tudo tem o X que caracteriza o conhecimento. PEX, né? Conhecimento. O nosso X, ele representa a multiplicação do conhecimento. A ideia é essa. Então, o laranja é sobre muito essa energia que a gente dissipa para as pessoas. É a minha cor preferida. O ambiente, olha só. O ambiente que a gente gera é uma cor solar, que gera energia para as pessoas, e o X, ele abraça, que é muito sobre o tema que eu quero entrar agora, que é uma das coisas que a gente conversou no privado. Sim. No privado, Nos bastidores. Que a nossa essência é abraçar pessoas e projetos. Sim. E isso é muito pelo propósito. Várias vezes a gente já se deu mal até por isso, porque, não vou entrar no caso, até para não entrar num polo negativo, mas uma parte positiva aqui. E tu falou muito sobre isso. Tu falou assim, hoje eu sou advogado porque eu amo, eu tenho um propósito a mais por isso. E tu falou uma coisa interessante, porque desde sempre tu disse que, até tua mãe falava que tu sabia que queria ser advogada. Isso não tem como não ser por propósito. Exatamente, é o que eu penso. Tu lembra o momento exato que tu definiu assim, cara, esse é o meu propósito? Olha, eu não me recordo, eu acho que eu era muito pequenininha, mas a história que a minha mãe me conta é que, acho que eu tinha uns 3 para 4 anos de idade, minha irmã não era nem nascida ainda, a gente tem 4 anos de diferença, e eu peguei uma pasta dela e um salto e comecei a andar pela casa falando que eu ia ser advogada. Aí minha mãe que conta essa história, né? Eu falo, mãe, mas como? Não tinha advogado na família, a gente já vivia numa situação super precária, né? Numa casa que não tinha nem reboco na época. Eu falo, mãe, como que eu sabia? Aí ela fala, é propósito, é dom, eu acho que já nasceu com você isso, não é possível, não tem outra explicação. E desde que eu comecei, assim,
a estudar com 7, 8 anos, que a gente começa a ter um pouco mais de consciência, né, do que é estudar, eu já sabia que eu ia ser advogada. Eu não sei te explicar como, mas eu sempre quis. Eu sempre falei que eu não tinha um plano B. E o que dentro do direito se alinhou diretamente com a tua ideia de propósito? Eu acho que resolver o problema para as pessoas, que elas não conseguem. Ser uma intermediadora. Nos meus processos hoje, claro que o processo, o litígio que a gente fala ali, a briga, né, falando de uma forma mais clara para as pessoas entenderem, tem que ter nos processos, mas a maioria deles, eu falo isso afirmando mesmo para você, pela minha experiência profissional, dá para ser resolvido com um acordo. Sim. Sabe? Porque às vezes a pessoa ajuiza o processo porque não quis conversar com a outra ou tentou conversar, igual numa batida de carro, vamos supor. Conversou uma com a outra, não vou arrumar seu carro, não tem dinheiro, não tem seguro, te pago em tantos, não aceito. Aí a pessoa vai lá e entra com o processo. Sim. Aí gasta com advogado, isso é bom pra gente, claro, né? Mas gasta com advogado e a gente faz um acordo. Na maioria dos casos. Um acordo bom, dentro das possibilidades que a outra pessoa pode pagar, entendeu? Mas isso eu acho que se dá devido a gente estar numa era que a galera fala, é a era da informação. Mas é a era da informação totalmente desorganizada e desestruturada. Exatamente. Então, quando você passa a direção correta para as pessoas, que é totalmente diferente da informação, a direção, o caminho, o passo a passo, é que vira o teu jogo. Então, eu sempre falo pro pessoal, cara, eu trabalho com digital. O digital você tem que encarar como uma profissão. Então, toda profissão, ela tem o profissional e ela tem um amador. Sim. E o profissional vai ganhar muito mais dinheiro com isso. Por quê? Porque ele tem a direção correta, ele tem um caminho e ele consegue te guiar, muitas vezes, por esse caminho para que você tenha um resultado mais rápido. Exatamente. Então, é muito louco isso. É a era da informação com pouquíssima direção. Hoje, eu já estou indo para 6 anos de carreira. Sou extremamente nova, isso também foi um outro problema. Com 22 anos, eu já estava formada numa faculdade de Direito, imagina. Né? Eu prestei a OAB um pouco antes também, sempre me adiantando, que você pode prestar antes de terminar a faculdade. Passei antes. Então, já me formei e já peguei meu número da OAB. Comecei a advogar. Já tinha essa experiência por ter trabalhado em escritório, né? Também estagiei 2 anos numa multinacional, lá da região. Então, eu peguei a visão tanto de um escritório quanto de uma empresa. Somada a isso. Né? Somada a isso. Trabalhei no jurídico, né? Então, foi essencial. Foi essencial para mim já essa questão. Então, quando eu comecei a advogar, eu já sabia como mexer nos sistemas. Hoje em dia, tem advogados que se formam e não sabem como mexer no sistema. Porque isso não é ensinado na faculdade. Pelo menos na minha época, não era. Então, assim, eu já sabia. Quando eu comecei a trabalhar como advogada, né, a pessoa que me contratou na nossa sociedade, ele falou assim, nossa, mas você sabe mexer nos sistemas e tal? Eu falei, eu sei. Nossa, porque eu não sei fazer nem isso aqui. Eu falei, eu sei. Então, esse foi o meu diferencial, entendeu? Eu pude escolher onde eu queria trabalhar porque eu sabia. Tu trouxe um negócio agora que eu acabei de criar uma conexão de real ódio comigo mesmo. Oh, meu Deus. Porque se eu soubesse o que uma ponta do que eu sei hoje, eu fiquei refrisando assim, falei, cara, vou te explicar a conexão da minha cabeça que veio. Lá em São Luís eu cursava um curso que ele é um pouco complexo de explicar, mas basicamente na Federal você cursa 3 anos de 5 engenharias, então tu faz toda a base de 5 engenharias, engenharia mecânica, que foi a que eu escolhi, civil, ambiental, aeroespacial e da computação, engenharia de software, né? Aeroespacial porque lá a gente tem um campo de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão. Que demais! Que é um dos melhores locais, a NASA tem coisa lança de lá, então eles acabaram instalando nesse nosso curso. Então, eu acabei fazendo a base de várias engenharias. Por quê? Eu entrei na faculdade em dúvida entre civil e mecânica. E eu falei, cara, esse curso é perfeito para mim. Eu consigo sentir um pouco dos dois. E aí, as primeiras coisas que eu fui fazer foi assim como tu falou, me adiantei. Então, eu sou certificado da AutoCAD, tanto para desenho 2D quanto para 3D. Então, eu saberia projetar uma garrafa dessa, desenhar. Já desenhei a peça de motores na engenharia mecânica, já desenhei casas, estruturas, tudo isso eu fazia lá. E, graças a Deus, foi numa época que meus pais estavam numa condição financeira melhor, conseguiram
e eu também consegui investir em algumas coisas para fazer as melhores certificações. Aí qual foi, olha a lógica do que eu pensei agora. Para ti também poderia ter feito dinheiro com isso. A gente sabia dentro da faculdade que a galera usava nas empresas. Se eu tivesse pegado meu celular ou contratado um estúdio, se eu quisesse fazer uma coisa mais top, cara, eu gravava tudo isso ensinando, gravava até no computador mostrando isso daí, eu vendia na internet. Sim. Hoje, é um dos mercados mais rentáveis, para quem entende, são 2 mercados que eu estou muito de olho. Anotem isso aí, galera que está assistindo a gente. Tu também anota que é importante. Quer dizer, anota não, depois tu assiste. Não, tá aqui na mente, depois eu assisto. Cara, na internet a gente vende informação. É o que mais funciona hoje. Porque as pessoas pagam muito caro por 2 coisas. Conexão e conhecimento. Sim. Você paga muito caro por conexões e muito caro por conhecimento. Né? Você mesmo deu o exemplo. Eu já tive essa vivência. Essa vivência provavelmente te trouxe conexões que te ajudou muito a crescer mais rápido o teu escritório. Com quando certeza. todo mundo ficou para trás, quem estava parado só estudando. Nichos, que estão muito em alta. Nichos acessórios a cursos. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da engenharia. Você faz engenharia civil. A engenharia ambiental usa muito AutoCAD, que é um software de desenho técnico. Você que faz engenharia mecânica ou engenharia de automação, usa muito Inventor e SolidWorks. Os dois são certificados. Você pode criar cursos assim e vender esses cursos na internet. Você não vai dar uma certificação, porque você não pode, senão... Mas um monte de escolas faz isso. Escolas que eu falo, cursinhos, etc. Outro nicho, que aí encaixa muito para você também, é concurso. A galera tá comprando muita dica de concurso. Vou vender um checklist de qual a ordem que eu vou estudar para passar no concurso do TRE, por exemplo. Um checklist de R$27. Aí desse checklist de R$27, eu vou para um curso, faço um upsell para um curso que fala as principais questões, respostas ao vídeo das questões que mais repetem no concurso do TRE. Cara, olha que louco isso. E as pessoas pagam muito, tem muita gente fazendo muita grana por isso, com isso.